Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8, verso 16 a 21. Nosso texto para a exposição, continuando pelas páginas do Evangelho de Lucas. E eu fico impressionado com o Senhor sempre, como Deus é perfeito nos seus propósitos, nos seus desígnios, e como a palavra dele é fiel, é verdadeira, é justa, nos direciona, edifica, transforma, molda, de acordo com a vontade dele. Esse ano nós estamos com um lema altamente desafiador em meio à pandemia, que é uma igreja que vive para pregar o Evangelho, independente do momento em que estejamos vivendo. E como é impressionante, por todas essas páginas de Lucas nós vamos ver o Evangelho do Senhor em evidência. De alguma forma, esse Evangelho sendo anunciado, sendo propagado, sendo recebido, sendo rejeitado, essa dinâmica. Então nós vamos proceder à leitura do verso 16 até o verso 21. Antes vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que já foi lida ao longo desse culto, já nos edificou, já falou aos nossos corações. E nesses momentos em que iremos meditar, que o Teu Espírito, ó Deus, encontre aos nossos corações, arrebate a nossa atenção, os nossos sentimentos, levando-os cativos à obediência de Cristo Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Lucas 8:16 diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Só até aqui. Textos que aparentemente não têm nenhuma relação um com o outro. São textos distintos, separados. Só que não. São textos que concorrem na mesma direção. A temática que vamos tratar essa noite é o poder da iluminação da palavra de Deus. O poder de iluminação da palavra do Senhor. Indiscutivelmente, o nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior de todos os mestres que já passaram sobre a face da terra. Na verdade, Jesus não foi apenas mais um rabi, um guru, um mestre, um grande líder. Mas ele é o mestre por excelência. Justamente por conta da natureza de seus ensinamentos, a excelência de seus métodos, a linguagem parabólica que ele vai passar a usar em todo esse trecho, nos próximos domingos, nós vamos ver muito a respeito disso, essa linguagem parabólica de Jesus e, sobretudo, a grandeza do seu exemplo. Jesus não pregou apenas com a boca, mas com a própria vida, em todos os instantes. E as parábolas eram janelas abertas para uns. A janela no ambiente tem várias funções. Ela serve para proporcionar claridade, ventilação e visibilidade do que está lá fora. As parábolas de Jesus funcionam como janelas para uns e portas fechadas para outros. Tanto que na última parábola que nós falamos, nós tratamos da explicação dela, a parábola do semeador, porque os discípulos ficaram como que se não tivessem compreendido. E Jesus explica a parábola. Eram avenidas de compreensão para os discípulos e portões fechados para os ímpios, para os perseguidores e opositores do Evangelho. O que significa parábola?
Nós falamos na semana passada, na parábola do semeador, mas não trouxemos nenhuma definição do que, afinal de contas, é parábola. A parábola, esse termo, significa literalmente colocação de uma coisa ao lado da outra para fins de comparação. Somente isso, nada além disso. É um exemplo da vida prática diária para que se entenda uma grande verdade que o Senhor Jesus está procurando ensinar. Cristo aqui está nos instruindo sobre o poder da palavra para o estabelecimento do reino de Deus. A igreja precisa ser depositário da palavra. Não adianta ter recursos, não adianta ter métodos, não adianta ser uma igreja cheia de gente, como acontece em alguns meios cristãos. Vamos colocar dessa forma, eles dizem que são, então vamos dizer que são. Que você tem uma programação de liturgia, de culto, às vezes nem existe liturgia, mas cânticos espirituais de 1 hora, 1 hora e meia, e às vezes, quando se puxa muito numa liturgia recheada de cânticos, orações e testemunhos, quando vem a palavra ela é bem curtinha. Incontáveis são as histórias de pastores que se deslocaram grandes distâncias para pregarem em determinadas festividades, no púlpito, aquela programação cheia, e aí o pastor da igreja disse o seguinte: olha, hoje teve muita coisa, eu tinha lhe dado aí 50 minutos, prega 20. Prega 20, porque senão o povo vai ficar cansado. E teve um pastor no seminário que disse que foi numa festividade, ele andou muito. 2001 era muito andar, irmãos. Era caro demais. Ele disse que chegou na igreja, o pastor falou isso, ele foi à frente, saudou a igreja, orou, impetrou a bênção e terminou o culto. Então, a igreja tem na sua essência a palavra. É pela palavra que o reino de Deus é estabelecido. Enquanto que a parábola do semeador fala sobre as diversas reações à pregação, a parábola da candeia vai falar sobre o valor intrínseco das escrituras sagradas. Então, o poder da iluminação das escrituras. E em que essa verdade vai impactar a vida da igreja em nossos dias? Então, nós vamos tratar aqui de algumas verdades. A primeira delas é o dever da proclamação. O dever da proclamação da palavra do Senhor. É para eu mesmo passar, né? O dever da proclamação da palavra do Senhor. Verso 16, aqui do texto que nós lemos. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Um lampião de roça. Eu não sei quantos lembram disso. Há algum tempo atrás, nas roças do país, talvez em alguns lugares ainda exista isso, mas de uns anos para cá a energia elétrica chegou em lugares que não existia antes. Mas eu me recordo ainda, quando eu tinha aproximadamente 3 anos de idade, eu fui morar no Sergipe, eu morei lá 1 ano, até 4 anos. E todos os meus tios moravam na roça, todos. Somente minha avó morava na cidade nova, em Sergipe. Eu me recordo das vezes que fui visitar os meus tios, um calor tremendo, e 3 coisas não saíram da minha mente. Como nós dormíamos, como nós tomávamos café e como iluminávamos a casa de barro à noite. Nós dormíamos, éramos os primos, todos crianças, dormíamos num tapete gigantesco. Era um tapete, todo mundo deitava no chão. Era ali que a gente dormia. E a iluminação era um lampião mesmo. Não tinha energia elétrica. E no dia seguinte, era o café com farinha dentro. Isso está na minha mente, a sensação do chão, o sabor do café e a claridade pouca do lampião. O Jesus está falando aqui que ninguém pode acender um lampião e colocá-lo debaixo da cama, porque ele já ilumina de forma precária. Como que você vai colocá-lo debaixo da cama? Quando você conversa com pessoas que trabalham com iluminação, eles sempre dizem:
o que nós já sabemos, que a iluminação é de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Iluminação eficaz é de cima para baixo, sempre dessa forma. Ela não pode ser de frente, ela não pode ser de lado para não estourar a imagem, é de cima para baixo. Ela tem que vir iluminando de cima para baixo, como o sol nos ilumina. Então não se pode colocar essas lâmpadas luminosas debaixo da cama. Ou seja, corações férteis assemelham-se a essas lâmpadas luminosas. É a própria palavra de Deus que produz brilho nas vidas ao estabelecer sua influência nelas. Portanto, a palavra de Deus, simbolizada pela semente e pela lâmpada. É a semente e a lâmpada aqui. E naquele tempo, os líderes religiosos estavam escondendo aquela palavra debaixo de um sistema elaborado de tradições humanas e ações hipócritas. As pessoas não conseguiam ver a Jesus. Hoje pela manhã, eu falei para os irmãos da complexidade da instituição. Nós não podemos nos perder na complexidade da instituição. As pessoas têm que olhar para a igreja presbiteriana e ver Cristo. Elas precisam ver o Senhor. Por isso que nós não nos filiamos a partido político, por isso que nós não entramos em movimentos, sejam eles de renovação ou de qualquer natureza. Nós pregamos a Cristo. As pessoas precisam ver o Senhor Jesus de forma pura, limpa. E aqui o Senhor está dizendo que ninguém pode pegar essa luz e colocar debaixo da cama e pensar que essa luz vai iluminar todo o ambiente. Portanto, a lâmpada não é para ser escondida, mas deve brilhar com todo o seu esplendor. Deve estar no velador, a parte mais alta. Portanto, o mistério do reino é para ser revelado e não escondido. Por isso que nós não podemos receber o conhecimento da palavra de Deus e guardá-lo para nós. Nos tornarmos obesos espiritualmente, cheios de conhecimento tão somente para nós. A luz da verdade não é para ser retida, mas para ser proclamada nos lugares mais altos, nos lugares de maior influência. Assim que nos for dada a oportunidade, nós precisamos repartir com os outros essa luz, compartilhar com os outros os tesouros da graça de Deus. O fato, meus irmãos, é que nós não podemos enterrar os nossos dons e não podemos esconder a nossa luz. Um mundo que está aí convulsionando. Guerras, rumores de guerras, crises de saúde, pestes, fome, miséria. Esse mundo está em trevas. E essa luz está no nosso coração. As trevas podem ser as mais densas e intensas possíveis. Um pequeno facho de luz vai ser notado. Talvez você diga, mas eu sou um cristão que sou anônimo, eu vou na igreja só domingo, não vou fazer muita diferença. Vai fazer diferença. Então, com a ilustração da lâmpada, Jesus se afastou completamente do esoterismo. O reino de Deus não é uma religião de mistério, não é uma doutrina fechada, mas uma verdade para sair do esconderijo e alcançar o mundo inteiro. Não é algo só para alguns, mas é uma verdade para ser proclamada. E como a própria Bíblia diz, nós somos embaixadores, arautos e proclamadores do reino de Deus. Não é a igreja que evangeliza por causa de um lema, por causa de um tema, de um ano. A evangelização, a proclamação faz parte do nosso DNA, da nossa composição como crente. Se você é crente, automaticamente vai evangelizar, vai falar do Senhor. Nós somos como que um facho de luz a brilhar no mundo. E a igreja é o que Deus escolheu. É a agência que Deus escolheu para alcançar o mundo. Quer você acredite ou não, somos nós. Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações, com todos os nossos problemas, nós somos a agência de Deus aqui na terra, é a igreja. As pessoas vão nos procurar. Então a evangelização não é um mero dom ou algo facultativo, mas é uma tarefa imperativa, é uma tarefa intransferível e é uma tarefa impostergável. Não dá para esperar para amanhã.
O ano aceitável da salvação é agora. Precisamos pregar a tempo e a fora de tempo. O propósito da verdade é que ela seja vista. Meus irmãos, num mundo com tantas mentiras, com tantos sofismas, o sofisma é uma mentira que parece verdade. Ela vai sendo contada, ela vai sendo trabalhada, e as pessoas meio que vão acreditando naquela mentira. Nosso mundo é assim, cheio de ilusões. A verdade de Deus deve prevalecer e deve ser proclamada. Mas além do dever da proclamação, outro aspecto da iluminação da palavra na vida da igreja é que a verdade jamais ficará oculta. Verso 17. Nada oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Eu fico impressionado com isso daqui. Porque existe algo que não pode ser destruído na palavra. As pessoas podem oferecer resistência, as pessoas podem negar, as pessoas podem querer colocar em xeque, dizer que milagres não existem, que o papel aceita tudo. Elas podem falar o que quiserem. Mas, meus irmãos, jamais poderão destruir a palavra do Senhor. Jamais. Eu vou lhe dizer uma coisa. Tentaram. Regimes diabólicos, como o comunismo na Guerra Fria, tentaram destruir a Bíblia. E não só a Bíblia, mas tentaram destruir os crentes. Tentaram varrer da face da terra os crentes. E quando esse regime percebeu que não era possível erradicar o cristianismo, acabar com esse livro, deformar esse livro, o que eles fizeram? Vamos entrar e subverter. Vamos entrar na igreja e subverter a igreja. Ensinar errado. E assim eles fizeram. E essa é a estratégia que eles adotaram agora. Mas mesmo que eles estejam fazendo isso, irmãos, eles não vão conseguir destruir a palavra do Senhor. Eles podem atacar, torcer, reprimir, mas nunca prevalecerão sobre a verdade. Nunca. A verdade prevalecerá sempre. E no dia do juízo, aqueles que eventualmente escaparam ilesos da lei, dos tribunais, que praticaram seus pecados longe dos holofotes, terão seus pecados anunciados publicamente. Eu penso sim, nesse dia, quando eu vejo as injustiças, não só no nosso país, mas no mundo afora, decisões absurdas de cortes supremas, dentro e fora do nosso país, decisões absurdas que contrariam o senso de ridículo, a moralidade. E eles não estão nem um pouco se importando com os outros. Querem garantir só o poder deles. Eles podem triunfar agora. E eles têm que se regalar agora. Porque o triunfo deles é momentâneo. O juiz de toda a terra vai julgar todas as ações. Os poderes supremos foram delegados pelo Supremo Juiz, e ele vai cobrar. Portanto, vai ter um julgamento específico para juízes iníquos, vai ter um julgamento específico para políticos que roubaram a nação e mataram milhões de pessoas. Tem um julgamento específico para as autoridades que usaram dos seus postos para saciar o seu orgulho de poder, a sua ganância pessoal. Deus vai julgar todos eles. Ainda que nessa terra eles passem como que ilesos. Ninguém está vendo. Está oculto. Não é revelado. Isso a mídia não mostra. Meus irmãos, se a mídia de fato mostrasse o que acontece nos corredores de Brasília, de fato aparecesse 50% do que acontece na política brasileira, nos tribunais desse país, nós ficaríamos chocados.
mas Deus está vendo tudo. Então não há nada oculto que não venha a ser revelado, conhecido. Ele vai mostrar, vai chegar esse dia. A verdade poderá demorar a revelar-se, mas ela jamais será sepultada no esquecimento. Além do dever da proclamação e também de que essa verdade jamais ficará oculta, por fim, em que impacta a iluminação da palavra na vida da igreja? É ouvir e praticar. Verso 18 até o verso 21. O texto aqui no verso 18 diz: vede, pois, como ouvis. Está no imperativo. Em outras palavras, preste atenção naquilo que você está ouvindo. Às vezes tem uns cânticos que aparecem para que nós cantemos na igreja, que são cânticos muito pesados. Senhor, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Será? Às vezes nós cantamos e não pensamos muito, porque já estamos habituados a cantar. O que Jesus está dizendo aqui, ó, prestem atenção naquilo que vocês estão ouvindo. Então aparece na forma imperativa ouvir com atenção e cuidado. E segundo John Charles Riley, um pastor inglês do século XIX, ouvir é a principal avenida através da qual a graça é plantada na alma humana. Nós sabemos muito bem que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Cristo, como vimos hoje pela manhã, Romanos 10, 17. Somos adicionados em Cristo quando ouvimos a palavra da verdade. Esses ouvidos devem estar sujeitos à palavra do Senhor. E pela proclamação a glória de Deus é manifesta, a fé é alimentada e o amor é dilatado nos nossos corações. O nosso coração é como que aquecido pela palavra de Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós não sentamos para ouvir um sermão e não fomos mobilizados a fazer alguma coisa? Porque aquela palavra falou, não porque o pastor falou, mas porque a palavra falou. Eu não fui convencido pelos argumentos, pela oratória, pela persuasão de um ministro, especificamente. Eu fui persuadido pela palavra de Deus. Foi Deus quem falou comigo. Quantas vezes isso não aconteceu? Mas por outro lado, quantas e quantas vezes não ouvimos e não demos ouvido? Saímos do mesmo jeito. Seguimos da mesma maneira. Muitos ouvem essa palavra e a desprezam. Há aqueles que ouvem e infelizmente esquecem. Eu lembro de mensagens há mais de 20 anos atrás. Eu lembro de sermões completos. Eu não lembro de todos os sermões que eu ouvi, tá, irmãos? Não lembro. Não lembro. Não tem como também. Eu acho que não tem ninguém que tenha. Ninguém é fenômeno assim. Mas sermões que me falaram ao coração, eu os guardei. Eu os guardei e procurei praticá-los. Então, se uma palavra fala ao seu coração, ouça com atenção. Então há aqueles que ouvem e esquecem, outros ouvem e deixam para depois, sabem que precisam fazer algum ajuste. Mas deixa para depois eu vou verificar isso daí. Mas há necessidade de inclinar os ouvidos e atender aquilo que está sendo pregado. A prática da palavra de Deus pode ser oferida na cautela em relação ao julgamento dos outros. Aqui no verso 18 ele diz: ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Aí ele fala que vieram ter com ele a sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Em mensagens anteriores, irmãos, quando falamos da prática da palavra, do viver a palavra, nós pensamos um pouco a respeito de como nós olhamos para o outro, de como nós olhamos para o nosso irmão, de como nós julgamos o outro. Muitas vezes sem o conhecimento mínimo necessário. Eu não sei se isso já aconteceu com os irmãos, acontece muito comigo. Venho um domingo na igreja,
cumprimento aquele irmão quando eu cumprimento, né, aquela irmã. Eu tenho uma ideia totalmente diferente de quem é aquela pessoa. Aí um dia, numa determinada atividade da igreja, seja numa confraternização, num jantar, sei lá, qualquer situação, eu converso com aquele irmão e eu vejo que aquele irmão, aquela irmã é totalmente diferente do que eu imaginei. Às vezes uma pessoa agradável, uma pessoa simpática, uma pessoa muito diferente do que eu havia imaginado. Mas nós temos os nossos pré-julgamentos, julgamentos pré-concebidos. E eles são enganosos. Há uma lenda da casa de 1000 espelhos. E essa casa de 1000 espelhos retrata bem o que é um coração que é transformado ou não pela palavra do Senhor. Uma pessoa que vivia feliz, sorridente, entrou naquela casa de 1000 espelhos. E ela viu ali 1000 caras, semblantes, felizes, olhando para ela. Era ela mesma, né? E aí ela pensou, puxa, mas que lugar maravilhoso. Esse lugar é muito bom. Esse é o melhor lugar do mundo. Eu quero voltar sempre aqui. Segunda pessoa dessa lenda era muito rabugenta. Uma pessoa que não ria, não sorria. Uma pessoa azeda, amarga, sisuda. E ela entrou naquela casa de 1000 espelhos. Começou a olhar e era uma cara feia de um lado, era uma cara feia do outro, era não sei o quê. E aí ele pensou assim, que lugar horrível. Esse é o pior lugar do mundo. Eu não quero mais voltar aqui. O que nós estamos plantando nos nossos relacionamentos na igreja quando se fala de prática da palavra? Nós estamos plantando o amor, a compreensão, a misericórdia, o cuidado, a cortesia, a simpatia, ou nós estamos plantando os pré-julgamentos, o isolamento, a indiferença? É isso que vai voltar para você. Ah, minha igreja não está boa, minha igreja não está... não estou me sentindo bem. Talvez o problema seja você. Talvez o problema não seja a igreja. O próprio coração que está pesado e amargurado. O fato, meus irmãos, é que o imobilismo é impossível nas questões espirituais. Uma pessoa ganha ou perde, é o que Jesus está dizendo. Essa pessoa avança ou retrocede, ela não fica inerte. Ela não fica numa zona de neutralidade. Ou ela avança ou ela retrocede. Ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Essa é a dinâmica da vida cristã. É preciso uma ação positiva e operosa em resposta a essa verdade de Deus. O conhecimento sem prática gera obesidade e flacidez espiritual. E Jesus elucida a necessidade de discipulado, envolvimento integral com o seu evangelho nesse incidente de 19 a 21. Parece que Jesus foi meio rude com a sua família. Existem outras passagens que a mãe e os irmãos sanguíneos de Jesus são citados. Nessa passagem fica claro o lugar e a missão de Maria na história da redenção, contrapondo tudo aquilo que o catolicismo prega. Ela não é virgem, ela não é mãe de todos, ela não é intercessora, ela não é virgem porque ela teve vários filhos. Ela não é intercessora porque no primeiro milagre do Senhor ela disse: façam tudo o que Ele vos disser. Então, não tem nada de intercessão, não tem poder algum nela. Então aqui nos é apresentado o lugar dela na história da redenção. E a resposta de Jesus, num primeiro olhar, parece grosseira e até mesmo rude. Mas não, irmãos. Jesus está falando aqui da prioridade da proclamação. Talvez seus familiares imaginassem que ele estava louco, como em outros relatos, e queriam levá-lo para casa. E Jesus aproveita o episódio para ensinar, para instruir. E a chave para a compreensão é o final do texto que lemos.
Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus está falando do preço e da prioridade da devoção, da obediência a Deus e à sua vontade. Então é necessário ouvir e é necessário praticar. Essa noite eu falei a respeito do poder da iluminação das Escrituras. Não é possível esconder essa palavra debaixo da cama. Na verdade, ela não é para ser escondida debaixo da cama. Aqueles que tiveram os seus corações iluminados por essa palavra, compreendem o dever da proclamação, compreendem que a verdade jamais ficará oculta. Aquilo que está oculto vai ser revelado em plena luz, o sol da justiça que é Cristo, e compreendem que, além de ouvir com atenção, é necessário praticar. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Nós estamos nesse desafio. Eu ainda não coloquei de forma prática, mas eu pretendo, se não esse ano, ano que vem, nós vamos continuar com esse lema, esse é o nosso propósito. Esse ano, talvez, eu acho que já poderia lançar o desafio de pelo menos nós orarmos por uma pessoa que não é crente. Ore por uma pessoa que não é crente. Seja um parente, seja um vizinho, seja um conhecido, uma pessoa, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, alguém. Ore por ela, só ore por ela esse ano. E se Deus te der a oportunidade, fale de Jesus para ela. Traga essa pessoa. Lembro que o pastor Evandro, assim, era muito ciumento, eu vou dizer como. Ele era muito ciumento assim, às vezes a pessoa chegava e dizia assim, pastor, gostei demais da sua igreja, mas eu vou congregar em outra igreja. Ele falava, não, você tem que congregar aqui. A pessoa morava em Valparaíso. Você tem que congregar aqui. Era nesse sentido, ele queria que viesse congregar aqui, não longe. Ele sabia que pela evangelização, com literatura de biblinhas, agora nós temos as transmissões ao vivo, talvez alguém nos ouça agora, ou em algum tempo na história e seja alcançada pelo evangelho em algum lugar.